Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para falarmos do BTHF11, fundo, um hedge fund do BTG, tá? Que recentemente acostou o BCFF11, um fundo Garonfof do BTG também, e teve esse jogo no mês de dezembro, né, do BTG fazer a aquisição do BCFF11, assim, zerando os preços médios, conseguindo fazer essa transformação de estratégia também, né? Antes eles só podiam investir majoritariamente em fundos imobiliários, agora eles podem investir em fundo imobiliário, CRI, ativo real, ações, né? Então ganha um pouco mais de... como é que é, né? Dá para falar um pouco mais de agilidade na gestão, mais variedade, né, de produtos que a gestão pode acostar, pode se interessar, pode colocar na carteira. Então a gente está falando de um valor atual de R$ 7,70. Tá? É um fundo que começou a ser negociado recentemente, chegou na máxima de R$ 8,21. O dividend yield dos últimos 12 meses tá descorrelacionado aqui, né? Porque a gente não tem 2 meses, não tem 12 meses do fundo sendo negociado. A gente está falando de uma cota patrimonial, de valor de cota patrimonial de 10,25. Então está bastante descontado, um desconto de 25% em relação ao valor de mercado. Fundo bem grande aí, tem 1 bilhão e 585 mil em valor de mercado. Um último rendimento de 0,097 reais, que compõe um rendimento mensal de 1,21, um baita resultado, e ainda mais com potencial de valorização, né? Tem a maior parte ainda em fundos imobiliários, o BTHF11, então está com duplo desconto também intrínseco aí na parte de fundos imobiliários, ok? Então vamos partir para ler o relatório gerencial. Então aqui a gente tem aquele prêmio do BTG, né, como melhor gestora de real estate, ok? Aqui o sumário, dá para a gente pular. Então a gente está falando de um retorno líquido total de CDI mais 4,70. A parte de CRI, a gente está falando de taxa MTM de IPCA mais 9,13% e CDI mais 3,20%. E aqui está o resultado, aqui, o valor da cota patrimonial, duration da carteira, 5,13 anos, bacana. Ok, aqui eles comentam, né, o passado mês de outubro ocorreram dois eventos relevantes, a cisão do fundo, em que houve a separação dos cotistas que optaram por se manter no ambiente CETIP e, consequentemente, a partilha proporcional dos ativos. Conforme fato relevante, a integralização dos ativos do BCFF11, que fizeram com que o fundo fosse para o patamar de 2,1 bilhão. Claro, como está sendo negociado a mercado, está aquele valor de 1,5 bilhão, aumentando a proporção de FIIs no portfólio, ok? Então, o BTHF não tinha tanto FII no portfólio, agora com a compra do BCFF11, a maior parte é de fundo imobiliário. No mês de outubro, gerou 0,085 reais, foram distribuídos 0,097 reais, então usou reserva. Eu confesso que eu já dei uma lida aqui no relatório e ficou meio um pouco de falta de informação em saber quanto que eles têm de reserva acumulada, né? Porque aqui, por exemplo, eles usaram reserva, mas eu não consigo saber quanto que tem ainda de reserva, se é que tem reserva, né? Então eu vou considerar que não tem. Mas lendo aqui de novo, pode ser que eu até encontre aqui, mas acredito que não tenha. Com relação ao portfólio, 47% segue alocado em FIIs de CRI ou CRIs direto, sendo CRIs diretos 21%, nas seguintes taxas, né, mostradas aqui. E aqui dá para a gente pular. Aqui fala da cota patrimonial que encerrou o mês em 10,25, uma ligeira desvalorização de 0,2%, então devia estar em R$ 10,26 antes dessa desvalorização, ok? Dá para a gente passar um pouco. Aqui fala da volatilidade, né, da listagem do BTHF11, uma volatilidade de 23%, ok? Aqui fala dos 10 anos de história da precificação de BCFF11. Bem, aqui fala do desconto, né? Então traz histórico aí de. Aqui eles trazem um histórico de yield do BCFF11, ok? E fala que tá nas máximas, né? Aqui embaixo tem o spread versus a NTNB.
Até eles comentam aqui que ao longo da mesma... Sobre a perspectiva mais sofisticada, adicionamos análise o spread entre dividend yield do BCFF11 e o yield da NTNB 2035. Nessa visão, né, o BCFF11 negociou em uma média de 320 bps de spread, com máximas entre 410 e 490. Então, a média de 320 com essas máximas que ele comenta aqui, que foram no governo Dilma e na Covid, né? Esse BPS, não sei por que eles usam essa nomenclatura, mas é um spread de 4,1% ou spread de 4,9%. E aqui eles comentam que o atual spread, atual não, né? Que foi ali em dezembro, por volta do dia 23, estava um spread de 700 bps, então 7%, indicando que o mercado está precificando o fundo de forma desproporcional. Tá? Então, mostra aqui que pode ser interessante acostar esse fundo imobiliário, né? Pode ser uma oportunidade. O que aqui fala do cenário, né? A tendência dos fundos imobiliários continuou em novembro, né, em queda. Aqui fala em detalhes, né, dos recebíveis, dos fundos de fundos, dos fundos de tijolo, ok? Aqui fala do pessimismo em relação à inflação, né, não está sendo controlada, estamos falando de subida de juros, aqui eles comentam no próximo parágrafo, né, subida de juros. A Selic termina 2025 entre 14,50% a 15%, né, segundo o que projeta o mercado. Aqui fala dos Estados Unidos, né, que com a política expansionista e maior protecionismo tende ao dólar a valorizar, né, e o Fed a não reduzir tanto as taxas de juros, né, que fala que o Fed reduziu a taxa de juros em 25 bps, fixando a taxa em 4,25 e 4,50, como esperado, que não comenta, né, mas a política tende a não mais do governo dos Estados Unidos a diminuir essa taxa de juros, né, ou não diminuir que nem antes, por conta dessa política mais expansionista. Isso não vai expulsar tanto o financeiro dos Estados Unidos para países de maior interesse, né, como o Brasil, ali, que tem uma economia um pouco mais arriscada. Como lá a taxa de juros vai se manter um pouco mais alta do que o esperado, pode ser que não tenha tanta fuga de capital de lá para outros países como o Brasil. Então, é um ponto também que joga para baixo dos fundos imobiliários. Ok, aqui tem outro parágrafo, né? Por mais que a taxa de juros deva seguir em patamar elevado no curto prazo, os FIIs seguem cada vez mais presentes na carteira na carteira de investimentos, alcançando a marca de 2,7 milhões de investidores. Então, fala desse crescimento dos investidores. Aqui eles trazem um gráfico comparando o IFIX com a NTNB 2035, então uma correlação ali praticamente direta, né? Se a NTNB diminui, o IFIX tende a crescer. Quando a NTNB deu esse push para cima, o IFIX desceu, né? Então acaba que os investidores exigem um spread maior, isso penaliza o IFIX, né? Jogando os preços para baixo. Então a gente pode ver aqui em determinados períodos essa correlação, né? Quando um sobe, o outro desce, ou quando um desce, o outro sobe. Aqui fala do PVP histórico do IFIX, estamos nas mínimas, 0,81 vezes, tá? Que dá para a gente pular, são outros gráficos para mostrar como pode estar interessante investir, né, no BTHF11. Aqui fala da dissociação relevante entre a economia real e o mercado de fundos imobiliários, né? Então, comenta, né, que embora comum em momentos de alta volatilidade ou incertezas macroeconômicas, está particularmente evidente em setores com fundamentos sólidos e desempenho acima do esperado, né? Então aqui ele fala dos shoppings que continuam em movimento, com vacância mínima histórica, que fala do setor de logístico, que o metro quadrado está sendo valorizado, né, alcançando as máximas históricas. Então fala que a economia real, por enquanto, está destoante da economia de mercado, né? Que fala das lajes corporativas, o aumento da absorção líquida das regiões de São Paulo fora do eixo Faria Lima, indicando um movimento de descentralização e recuperação gradual dessas localidades. Então fala da fuga dos eixos mais importantes, como a Faria Lima, né, e diminuição de vacância nas regiões mais
longe desses centros, né? E fala dessa mudança de perfil, ok? Aqui também no cenário de crédito, identificamos uma dissociação intrigante. À medida que investidores, predominantemente pessoas físicas, migram de investimentos em equity para crédito, observamos uma compressão nos spreads de emissões corporativas. Como resultado, as empresas que antes captavam recursos a taxas superiores de 2,5 a 3 aqui é 250 a 300 bps, que seria 2,5 ou 3%, né, de spread, agora consegue se financiar com spreads na faixa de 100 a 150 bps. Ainda assim, muitos investidores têm preferido aceitar esses spreads menores, acreditando que o crédito oferece maior segurança. O que ele diz aqui é que quem está comprando o crédito agora, né, está comprando com um spread menor, por conta que a taxa de juros está alta, a inflação está alta, então acaba que esse spread é menor para não ter tanto risco. Enquanto quem comprou antes, né, com os spreads maiores, claro, tá tendo mais rendimento, mas também tem um risco maior porque aquela empresa que está pagando algo bem alto, né? Alguém está pagando, e se está caro pagar aquilo, pode ocorrer em mais risco, ok? Aqui fala na segmentação dos setores, né? O P sobre VPA, bacana. E aqui o resultado financeiro, confesso que poderia estar mais explicado, talvez alguns pontos. Eu não estou acompanhando muito o BTHF11, esse é o primeiro relatório que eu estou lendo. Então aqui a gente consegue ver que desde outubro a dezembro a gente não tem receita nos ativos reais. Eles não explicaram por quê. Mas aqui a gente consegue ver que o resultado foi 0,085 e nos resultados de novembro, outubro, foram, né, 0,22 reais por cota, em outubro 0,19 reais por cota, então bem acima do que foi entregue. Então não sei se teve alguma reserva acumulada, claro, teve, o fundo comprou um fundo muito maior do que ele, então essa proporção tá bem diferente, né? Eu não sei como é que foi isso, se isso daqui foi entregue antes que tivesse essa aquisição, né? Até, até faria sentido, mas não consegui encontrar uma explicação. E como eles usaram um pouco de reserva para complementar esse resultado, eu imagino que a reserva esteja em algum lugar, né? Só não consigo visualizar. Aqui tem até na questão de 6 meses, a gente vê que o resultado foi de 0,89 e foi distribuído 0,55. Então, se a gente fizer uma diferença aqui, a gente está falando de uma reserva de 34 centavos aproximadamente. É isso mesmo que a gente tem? Bom, estou supondo aqui. Aqui a gente está falando de um recorrente que faça sentido talvez até esse 0,085 reais, porque teve receita de CRI, receita dos FIIs mais ações. Ativo real não teve, não sei porquê, nos outros meses teve, só não em outubro, novembro e dezembro. Dezembro, né, que a gente está falando, não, novembro, né, que a gente está falando, então não teve em outubro, novembro e dezembro, exatamente, e teve nos outros. Receita da renda fixa, que é o que está em caixa, né? Tem as despesas. Bom, a gente tem um resultado, a gente pode até falar que esse resultado seria o recorrente. Ok, passando aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante, porque o vídeo já está se alongando. Aqui a gente tem um guidance de 0,097, eles estão prometendo pagar isso agora no dia 15 de janeiro, e também em janeiro, anunciar em janeiro para pagar em fevereiro, tá? Então a gente tem um guidance até fevereiro aí. Aqui é a diversificação de classe de ativos, a partir de CRIs, os indexadores, que eu vou ser um pouco mais rápido, a gente pode explorar um pouco mais no próximo vídeo. Aqui a lista de ativos, bacana. Aqui os fundos imobiliários, a gente pode ver concentração em fundos da própria casa, BTHI, fundo de hotéis da BTG, HTMX, fundo de hotéis também, que está bem valorizado. Espero que tenham ganhado aí. Quem sabe não vendam para contrair um pouco de receita aí, comprar alguns outros fundos que estão mais descontados. Bom, não sei, depende da gestão. O BPML também é da BTG, né? BRCR também é da BTG. Então, bastante fundo da BTG. Na parte de CRIs, BTCI da BTG, né, também. Então, um fundo aí que gosta de comprar outros fundos da própria casa. Tem ativos, né, em ações aqui, o SYNE, parte pequena do PL.
Tem alguns ativos em carteira na parte de caixa, né? Também da BTG, né? Imagino que liquidez diária. E esses ativos reais, né? Eu tenho esse RE Prime, que corresponde a 12,3% do PL, e esse Shopping RE Structured, que corresponde a 3,4% do PL, que por acaso não tiveram receita nesse mês, nem em novembro e nem em outubro, né? Poderia ter uma explicação, porque como eu não estou acompanhando os últimos relatórios, eu não sei, né? Aqui fala, né, Aqui começa a falar dos CRIs, né? Então, quem tiver mais interesse em saber no detalhe, vale a pena aqui ver as maiores concentrações. Aqui fala um pouco da história do BTG e bacana, dá pra gente ir para ver o nosso preço, né? Então eu vou considerar o BTHF como análise em tijolo, claro, é um fundo é um hedge fund, então é bem complicado de fazer esse preço, né? Então a gente vai tentar estipular aqui pela base dos fundos de tijolo. A gente vai pegar o spread de 2,25, considerando que não é um fundo, na parte de crédito até um pouco high grade, middle risk menos, né? Tem ativos reais. Dá até para considerar um. Bom, pelo momento do mercado, eu vou considerar um spread de 2,5, né? Até porque pela parte de fundos imobiliários que eu não gosto muito, que é a maior parte por enquanto, acaba puxando um pouco para baixo o resultado, né? Por conta dessa desvalorização atual. Então, o spread de 2,5, renda anualizada, pelo resultado, eu tendo a supor que o resultado recorrente é 0,085. Tá? Então, eu vou usar esse resultado como base. E aqui a gente tem um preço teto de 10,52. Poxa, me surpreendeu, não tinha feito esse cálculo antes, mas tá interessante, né? Esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, né? Assim como nenhum dos meus vídeos, mas quando a gente vê o valor da cota patrimonial está em 10,25 e aqui a gente está calculando um valor de 10,52. Então, pode estar indicando um interesse, né, para quem estiver pensando em comprar um hedge fund ou por enquanto ele está mais como um FOF, né? Então até deixa eu confirmar esse resultado. Isso teve um resultado de 0,085, né? Até isso porque eu tô considerando que esse é o recorrente, mas pelo que eu tô supondo, eles ainda têm reservas, né? Então, esse rendimento de 0,097 vai ser entregue nos próximos meses também. Vamos ver e ir acompanhando. Então, a ideia era trazer isso para vocês, pessoal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.